7h46, hoje é sexta-feira, temos a coluna de literatura com ele, Paulo Pimenta. Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história. Paulo Pimenta, ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. Você que hoje está em Florianópolis, se não estou errada, mas que traz pra gente aí com os pés na areia as novidades e dica para os nossos ouvintes. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia para os nossos ouvintes. Com essa apresentação poética de pés na areia, a gente já começa a coluna de literatura hoje. Muito bom. Conta pra gente o que temos para os nossos ouvintes nessa sexta-feira. Ari, trago hoje o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu não sei se os nossos ouvintes já ouviram falar sobre a Conceição Evaristo, mas ela é um dos nossos grandes nomes da literatura nacional e é muito importante que a gente saiba da existência da Conceição e de toda a colaboração que ela tem feito para a literatura. O que a Conceição Evaristo vai trazer em Olhos d'Água é mesmo algumas memórias ali pessoais, algumas memórias coletivas dessa experiência negra, dessa experiência feminina, e ali acaba trazendo tudo isso embalado numa ficção. A Conceição Evaristo, Ari, ela cunhou o termo ali escrevivência. Então isso é muito legal, assim, que ela traz essa mistura das palavras escritas e da palavra vivência. E ali não é só uma questão de estética o que ela está dizendo, né? É mesmo um projeto de inscrever pessoas silenciadas na história. Essa junção de escrever e vivência não está só nessa junção em si da palavra, mas ela diz que a escrevivência não é a escrita de si, porque ela se esgota no tempo, ela carrega a vivência da coletividade. Então, em Olhos d'Água, o que a Conceição Evaristo vai fazer, ela vai trazer 15 personagens que vão se conversar ali ao longo do livro, e histórias que vão passar pela periferia, que vai trazer um pouco também da questão da maternidade, dos afetos, e isso é o que eu achei mais interessante ali, né? O livro tem uma virada dentro da literatura brasileira aqui do século XXI, ela, mesmo que seja marcada por essas vozes periféricas, por essas vozes negras, essas vozes femininas, acaba também trazendo um olhar que passa por essa questão dos relacionamentos, dos afetos, de como as pessoas estão vendo e estão sendo vistas ali, né? Então, tem essa denúncia social, mas também vai passar por algumas partes de subjetividade, por algumas partes mais delicadas, e isso é muito legal, né? Porque vai trazer essas personagens pobres, negras, mulheres, trabalhadoras, que a gente às vezes vê sempre reduzidas às estatísticas, mas mostrando ali uma carga emocional muito grande de cada personagem dessa, né? Tem o medo, a alegria, enfim, passa pelo luto, mas também muita coisa relacionada ao amor, sabe? Então a gente está falando de uma coletânea, né, de histórias que trazem esses assuntos todos que você citou aí. Então imagino desigualdade, racismo, violência, mazelas da sociedade, com as quais a gente convive, inclusive no noticiário todos os dias, mas contadas de uma outra maneira. Seria isso? Exatamente, Ari. Eu acho que a intenção talvez nem tenha sido especificamente de contar de uma outra maneira, mas a própria experiência da Conceição, e isso que ela traz, como eu falei no começo, da escrevivência, né, de juntar o escrever com a vivência, acaba proporcionando essa experiência. Eu queria só ler um trecho aqui para os nossos ouvintes, que as pessoas vão entender tanto o título do livro, quanto também essa forma que a gente tem mencionado. Logo o primeiro texto do livro diz o seguinte: uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. Sente pergunta martelando, martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer.
Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. E aí a Conceição ela vai colocando aqui no livro algumas outras características dessa relação de mãe e filha, até que ela continua. E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto, fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta na cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude completar extasiado os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se a mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água. E aí é esse o título do livro, que já traz essa reflexão e de como é bonito essa questão da maternidade, de como isso atravessa a literatura da Conceição Evaristo e principalmente de como essa memória, de como essa lembrança pode significar tanta coisa, né? De trazer essa centralidade ali da memória, do espelho, do testemunho, e muito bonito essa meditação sobre a origem, sobre identidade, sobre a dor que a filha e essa mãe sentem, que vai se percorrer ao longo do resto do livro, sabe? Muito bacana, então tá aí, excelente dica de hoje, Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, já com a explicação sobre esse título, inclusive por Paulo Pimenta. Paulo, obrigada por hoje, bom fim de semana para você, até semana que vem. Obrigado, Ari, obrigado, Diego, semana que vem eu tô por aí, e é isso, a gente vai conversando sobre literatura. Até mais, pessoal. 7h54, Paulo Pimenta, todas as sextas-feiras, com a coluna de literatura, somente aqui na Nova Brasil Brasília. Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história.